Oi pessoal, tudo bem? Estou com saudade. Espero que todos sejam bem, com saúde, se cuidando das pessoas que amam, né? E sempre procurando ser pessoas melhores, que o mundo está precisando muito. Antes de começar nossa aulinha online hoje, eu já vou começar pedindo desculpa pelos barulhos externos, tá? Eu tô com o ventiladorzinho aqui pequeno ligado, porque infelizmente eu tenho que ficar com o quarto fechado para entrar menos barulho possível. O ventilador faz um pouco de barulho, né? E além disso, a vizinhança não tem ajudado muito, tá? Mas eu espero que nada disso atrapalhe o nosso aprendizado. Pessoal, hoje a gente vai estar finalizando o nosso estudo sobre o segundo reinado, né? O reinado de Dom Pedro II e a chegada da República. República, pessoal, é o sistema político que nós vivemos, onde o chefe máximo do governo é escolhido direta ou indiretamente pelo povo para ficar por um determinado tempo no poder, certo? Então, em 1989, o Brasil deixa de ser uma monarquia comandado por um rei, né? Monarquia é o sistema onde o governante ele governa pela vida inteira e quando ele morre ou acontece alguma coisa com ele deixa o seu poder geralmente para o seu filho mais velho. Quando ele não tem filho homem, como existe antigamente muito mais ainda, né, o preconceito, o machismo, quando ele não tem um filho homem, ele deixou para um sobrinho, para um primo sempre do sexo masculino, né? Então a gente vai estudar esse processo de transição. O finalzinho da monarquia, né, finalzinho do segundo reinado, reinado de Dom Pedro II, que na minha humilde opinião foi um dos melhores governantes do Brasil, teve sim muitos defeitos, quem não tem, né? Mas se a gente for fazer uma avaliação de tudo que foi realizado, conquistado, das suas ideias, embora muitas delas não foram postas em práticas devido às pessoas que estavam no poder na época, né? Porque fala assim, mas ele era o rei, mas ele não governava sozinho, né? E tinha um grande grupo poderoso que eram os cafeicultores que ia contra tudo aquilo que ele propunha, tá? Mas enfim, essa é a minha opinião modesta. Não se deixem levar por ela. Vamos lá, proclamação da República. Ela vai acontecer em 15 de novembro de 1889, um ano após a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, que tornava proibida a escravidão no Brasil, certo? O fim da monarquia, a chegada da República, vai acontecer devido a uma série de crises que o governo de Dom Pedro II estava vivenciando. Ele estava sendo pressionado, ele estava enfrentando a oposição de três grupos sociais, políticos muito fortes, tá? O primeiro deles era a Igreja Católica. Por quê? Porque o Dom Pedro II, ele era maçom, ele fazia parte da maçonaria, e naquela época a Igreja Católica ela não aceitava a realidade do governante ser maçom. Além disso, através de um sistema de padroado, o Dom Pedro II ele só obedecia às ordens do Papa se ele quisesse. A Igreja Católica falava, se ele não concordava com aquilo, acabou. Ele não aceitava pronta e lindamente tudo aquilo que a Igreja Católica falava. Então, devido a isso, foi surgindo um grande conflito entre ele e a Igreja Católica. Um outro grupo muito foda que tinha na época eram os militares, né? Desde aquela época, os militares querendo assumir o poder, chegar ao poder. Havia acabado a guerra do Paraguai, né? Eles haviam ganhado, estavam com tremendo de um poder nas mãos. Mesmo assim, eles eram proibidos por Dom Pedro II de se pronunciarem abertamente, certo? Então eles queriam mais liberdade, maior participação política, e já queriam assumir o poder toda, né? E por último, e considero mais importante, os cafeicultores do Oeste Paulista, Marília, Rio Claros, né? Por quê? Eles viviam explorando o trabalho do escravo. Toda a riqueza deles, que não eram poucas, vinha dos cabeçais que eram plantados, mantidos pelo trabalho do escravo.
E aí a princesa Isabel foi lá e tirou o doce da boca deles, né? Assinou a Lei Áurea, impedindo eles de continuar escravizando os africanos. E aí, claro que eles não gostaram nada da ideia, né? Além disso, olha como é que eles eram inteligentes. Eles exploraram até não querer mais o trabalho do escravo. E eles queriam que a princesa Isabel, pelo menos, já que libertou os escravos, indenizasse eles. Olha só, como se eles já não tivessem ganhado nada com os escravos. Mas, enfim. Então, eles ficaram pé da vida com Dom Pedro II. Como assim libertar os escravos? Como assim não indenizar a gente, né? Então, esses três grupos se juntaram, né? Se uniu ali as três comadres para tirar o Dom Pedro II do poder. E diante de grande pressão, né, desses três grupos que eram muito fortes, que iam criticando, malhando eles, o poder de Dom Pedro II está cada vez ficando mais fraco. E por mais que às vezes ele quisesse tomar alguma decisão que favorecesse a população, ele não conseguia, porque esse grupo não deixava, tá? E aí, no dia 15 de novembro de 1889, houve um golpe, né? Olha o golpe, mais um golpe no Brasil. Então ocorre o golpe, onde o Marechal Deodoro da Fonseca, que de herói não teve nada, ele junto com o apoio da igreja, dos cafeicultores, ele era militar, né? Ele invade as ruas, tira Dom Pedro II do poder e instaura o seu governo provisório. Então ele foi o primeiro presidente republicano do Brasil, tá? Aí aos 67 anos, a monarquia do Brasil teve só 67 anos, desde a independência do Brasil até a proclamação da República. Foi uma monarquia jovem, digamos assim. Então, em 18 de novembro de 1889, Dom Pedro II, eles vão embora para Portugal. Eles são obrigados a deixar o Brasil, certo? Aí tinha início, então, a República Brasileira, que nós temos até hoje. Como eu já falei, tendo como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente colocado ali provisoriamente. A partir de então, a partir daquele momento, o governo seria governado por presidentes que, teoricamente, seriam escolhidos pela nação. Porém, a população, o grosso mesmo da população, a grande população, ela não ficou sabendo de nada. Amanheceu numa monarquia e acordou numa república. Não acompanhou o processo, né? Foi ali um conjavo entre os três grupinhos. Então a população mesmo ficou de fora desse processo de transição e não se beneficiou em nada, porque para eles, para os negros, para os índios, para os quilombolas, para as mulheres, a população mais pobre, não mudou nada. Não mudou nada. Eles continuaram na miséria, continuaram excluídos, continuaram sem nenhum tipo de assistência. Tá? E é isso, pessoal. É algo curto, só para finalizar esse nosso estudo sobre a monarquia. O segundo período monárquico do Brasil, o segundo reinado. E a chegada da República, que a gente vai aprofundar mais depois, no próximo trimestre, principalmente no ano que vem. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido absorver alguma coisa, certo? E possam ajudar na realização das atividades. Qualquer coisa, vocês sabem que podem me chamar no WhatsApp, que eu estou aí à disposição de vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus, um beijo.